Olá, pessoal. Estou muito feliz por estar aqui no portal do Saber é Poder. Nós do portal estamos muito animados com este projeto que é o de proporcionar a mais pessoas que estão em busca do autoconhecimento, para você mesmo que está querendo saber mais sobre as várias terapias alternativas, complementares e naturais que estão sendo cada vez mais disponibilizados para todos nós. Então, todas essas terapias que estamos trazendo aqui para o portal, para você, são na verdade ferramentas valiosas que irão te auxiliar a obter mais harmonia e equilíbrio em sua vida, no seu corpo mental, físico e emocional. E hoje eu estou aqui especificamente para falar sobre a numerologia cabalística, que é com a qual eu trabalho, para que vocês possam entender como os números podem influenciar em sua vida, como a numerologia pode ser uma sessão de terapia mesmo para cada um de vocês. Tá? Então, o meu intuito nesse nosso bate-papo é desmistificar de que a numerologia é mais uma coisa, né, de adivinhação, algo que o pessoal muito fala, é mais uma coisa aí que inventaram, e não é nada disso, né? E também para mostrar até para aqueles que pedem, que gostam mesmo da numerologia e pedem para nós fazermos o estudo, só que ele leva muito ao extremo, tentando ver cada letra do que está lá no seu mapa e só que como a gente tem a tendência de olhar as coisas negativas, olha o lado negativo de um número e fala, meu Deus do céu, e agora? Eu sou assim, eu não vou conseguir mudar. E não é bem assim. Tá? O estudo, o mapa da numerologia, é todo um estudo de todos os seus números, fazendo uma composição para chegar no seu autoconhecimento, o que você pode mudar, né? Se você pode estar indo para um lado mais positivo, é aprender a amenizar um fato negativo que está na sua vida. Né? Então, assim, é por isso que eu digo que a numerologia, assim como todas as outras terapias que nós estamos trazendo aqui, são ferramentas para que você possa se conhecer melhor e decidir qual o caminho que você quer seguir daqui para frente. A numerologia, ela não lida, de novo, ela não lida com a previsão de fatos. Ela é uma ciência, pois existe uma tendência e por isso vários estudos foram feitos. Tá? Então, agora, além desta tendência que existe, né, e por isso os estudos, existe algo muito mais valioso, que se chama o livre-arbítrio. Então, portanto, apesar dessa ciência, a numerologia te oferece ferramentas para mudar situações complicadas que talvez você esteja passando em sua vida neste momento. Então, com o livre-arbítrio, podemos mudar sim essas situações. Sabemos que temos os dois lados. Então, ou podemos agravar ou amenizar todo este processo. Por isso falamos que a numerologia é uma ferramenta do autoconhecimento. Com ela, você pode conhecer muitos fatos de sua personalidade e situações da sua vida. Né? Aqui na numerologia existem combinações de letras em nosso nome. Como um exemplo, existem várias outras maneiras de ter um número, mas uma delas é a combinação de letras que acionam algumas situações em nossas vidas e que temos que aprender a vivenciar este momento. Sabendo que todo número tem as suas vibrações, tanto positiva como negativa, e tendo conhecimento dos números que regem nossa vida, se de repente nessa situação difícil passarmos a usarmos de uma forma mais positiva, com certeza nossa vida flui. Começa a dar certo e as coisas boas acontecem. Isto é a lei da atração, não é mesmo? Né? Então, agora, se usarmos de forma negativa, acaba acarretando
alguns problemas e atrasando nossa trajetória. Aqui eu quero até falar um pouco sobre o meu caso pessoal, como eu vim a conhecer a numerologia cabalística, né? Eu estava com uma doença, uma grave doença, e eu lembro que mesmo em tratamento eu comecei a fazer o curso de formação. Eu não quis fazer o mapa, eu queria realmente fazer o curso, entender melhor como que era todo o processo. E aí, ao longo do curso, eu fui vendo o que é que estava acontecendo comigo, por que gerou essa doença em minha vida. E eu tinha os dois caminhos mesmo, né? Como muitos mesmo, quando tem essa doença, quando está com problema de saúde, acaba desanimando, fala, não, isso não tem cura, e se acabam. Eu já parti para o lado positivo. Existe essa doença, foi para eu aprender, para me conhecer melhor, ver o que eu estava fazendo de errado. E até hoje eu tenho mudado muitas coisas a partir do meu mapa. Então ele fez toda a diferença nesse meu processo de cura mesmo. E isso fazem 7, 8 anos, quase. E eu estou aqui dando essa palestra para vocês, querendo que maior número de pessoas conheçam mesmo um pouco da numerologia. Né? E agora então você deve estar se perguntando, e o que é usar os números de uma forma positiva ou negativa? Como fico sabendo as vibrações dos números de minha vida? Bom, primeiro eu quero falar um pouco como que a numerologia surgiu, para daí vocês entenderem todo esse processo. Aí no final eu vou fazer um exercício com vocês para que sintam essa vibração de pelo menos um número em sua vida, ok? Então, você já reparou que em todos os reinos tudo parece ter sido desenhado de forma perfeita? Né? Para quem gosta de matemática e geometria, os números e os desenhos geométricos estão presentes em tudo. Então perceba ali o olho humano, né? Ou então de um animal, ou do furacão, o casco da tartaruga, as conchas, né? A gota d'água, as asas das aves, as estruturas dos cristais, né? Folhas de planta, frutas, teias de aranha, mandalas, né? A colmeia, nossa, muita coisa, os formatos dos planetas, né? E o desenho que formam suas órbitas em torno do Sol, uma galáxia. Enfim, observando a natureza, não tem como não notar a presença da geometria na criação divina. Então, o estudo aprofundado das relações geométricas nas formas fez com que o homem as usasse de uma maneira que extrapola meramente humano e prático. Ela se torna uma ferramenta de contato com o que é sobre-humano, com o divino e até com o extraterrestre. Então, tente se imaginar lá na época das cavernas, quando a escrita era recente, né? Era uma recente novidade. Aí de repente houve a necessidade de expressar as quantidades de quantidades. E como fazer isso se os números ainda não foram inventados? Vem daí uma lenda onde um marroquino resolveu pensar no assunto e chegou a uma brilhante ideia. Vamos inventar símbolos que expressem as quantidades através de ângulos. Então, assim, o símbolo que representaria uma única unidade passou a ter um ângulo. O símbolo de 2 unidades ganhou 2 ângulos. E assim ele o fez sucessivamente até o 9. Não satisfeito, ainda inventou um símbolo sem nenhum ângulo, né, para nenhuma unidade, representada pelo círculo. Aí você consegue ver nessa figura do slide, você consegue visualizar os 10 símbolos que foram criados. E como podem perceber, muitos se assemelham a qual utilizamos atualmente, não é mesmo? Então a numerologia ela trata-se de uma ciência muito antiga
que foram descobertas no Antigo Egito e hoje está sendo espalhada por todos os cantos. Tá? A numerologia sagrada acaba sendo a interpretação e a vivência dos arquétipos dos números, tratando-se de uma linguagem simbólica. E o fato é que nos tempos atuais nós somos muito privilegiados, né? Pois hoje temos acesso a esses estudos ditos sagrados e que foram ocultos por muito tempo. E essas ciências ocultas ditas herméticas, porque veio quem fundou isso, quem fundou as ciências ocultas foi Hermes Trismegisto. Então elas vieram dessas ciências ocultas, de cultos, rituais, ciências esotéricas superiores, né? E tudo isso estão no alcance de todos os interessados que buscam o autoconhecimento, né? Que vão em busca de uma orientação profissional, que abrem a mente para essas ciências, tendo como único objetivo o bem-estar da humanidade como um todo e o ser humano em particular. Então, entre as ciências ocultas, nós temos a numerologia cabalística, o tarô, a geomancia, que é a adivinhação pela terra, sendo o mais antigo oráculo conhecido, né? O I Ching, runas, cromoterapia, aromaterapia, radiestesia, quirologia, que é o estudo das mãos. Não se deve confundir com quiromancia, que é a adivinhação pelas mãos. Não é esse que as ciências ocultas trabalham. Ela não trabalha com nada de adivinhação. Tá? Então, a quirologia é o estudo das mãos. Então, são essas que se propõem a facilitar a vida de todos nós, tá? Com essas ciências. E está aí, né, gente? Cada vez mais a gente vê isso. Então, segundo a numerologia, cada número ou valor numérico é dotado de vida, vibração, essência, indicando características e tendências da sua identidade. Tá? E estas vibrações estão contidas no seu nome e na data de nascimento. As vibrações contidas no nome e na data mostram sua personalidade, a sua motivação, a impressão que causa, a forma como você interage com o meio e manifesta os seus talentos, tá? Que são os seus pontos fortes e fracos, além dos dons que podem estar encobertos por tendências negativas que precisam ser trabalhadas e superadas. Né? A numerologia cabalística é uma ciência que permite ao ser humano encontrar a paz, a harmonia, o sucesso e a felicidade tão almejadas. É o conheça-te a ti mesmo. É a ciência que indica o melhor caminho para chegarmos ao nosso objetivo. Né? Eu considero a ciência da numerologia, a análise pessoal, uma verdadeira terapia, como eu falei antes. Por quê? Que é onde você vai entender as suas potencialidades, vai compreender seus dons, suas dificuldades, aquilo que pode te emperrar, que não deixa você fluir de fato. Então, a numerologia é algo do universo e não uma coisa trazida por mim ou por qualquer outro numerólogo. Não. Nós somos apenas estudiosos, pesquisadores e facilitadores desta ciência. E é por isso que eu estou aqui, tá? Para passar um pouco do que sei, pois quanto mais pessoas souberem e aplicarem na vida delas, com certeza teremos mais e mais pessoas conscientizadas, prontas para melhorar seu campo de atuação nessa vida. E é esse o meu objetivo. Tá? E ela vem sendo usada durante milhares de anos. A Bíblia, por exemplo, está repleta de numerologia cabalística, tá? Da primeira à última página. Tá? Podemos dizer aqui, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas na Cabala ela é conhecida como gematria.
A gematria o que é? É um dos modos de interpretação, onde o nome ou a palavra tem as suas letras associadas, aqui foi pelas letras hebraicas, tá? A um determinado valor numérico. Então, os rabinos desenvolveram esse método calculando para cada palavra e letra um número. Então, tecnicamente falando, existem dois tipos distintos de numerologia, a pitagórica e a cabalística. Antes da cabalística, ainda existia a numerologia Caldel. Tá? Mas eu não vou entrar na discussão se uma é mais funcional do que a outra. A gente tem que estar sendo prática. É importante que você saiba que cada letra corresponde a um número e a somatória do valor de cada uma delas é que vai gerar um número. Então, este número passará a ter um significado muito especial e irá influir na sua vida desde o seu nascimento. Tá? Então, aqui, e isso também vale para o nome de uma empresa, objeto ou até mesmo o número da nossa casa. Então, muitas empresas me contratam para a questão do nome de um lançamento de um produto, para ver se existe uma harmonia com a empresa, a numeração, tá? As compatibilidades de sócios. Então, a gente faz um trabalho muito legal em empresa também. Então, como eu disse antes, é através da numerologia que você descobrirá seus talentos, sua forma de agir, as suas personalidades e o seu destino. Então, aqui nós temos os principais números que está no seu mapa, que é o número do ego. Então, quais são os nossos talentos e habilidades naturais, assim como a nossa forma de interagir com as pessoas. Este número é o resultado da soma de todas as letras do seu nome. O número da ambição, da motivação. Este número revela quais são os nossos gostos pessoais, nossas aversões, nossas necessidades e nossas vontades, assim como os motivos que estão por trás de nossas decisões e que nos impulsionam a agir de uma determinada forma. Este número é o resultado da soma de todas as vogais. O número da aparência, personalidade, é um número que revela a imagem que temos de nós mesmos, do efeito e a impressão que causamos nos outros. São as nossas fantasias secretas. E é o resultado da soma de todas as consoantes. Tá? E o número poderoso, o nosso número da missão, a nossa missão, é o resultado da soma total de todos os números, de todos os nossos números da data de nascimento. Tá? É a expressão. É tudo aquilo que deve servir de aprendizado ao longo da vida. Então, como fazer a vida da gente fluir e ter mais prosperidade em todos os níveis? A numerologia nos mostra que temos letras e números compostos no nosso nome, na nossa data de nascimento, e tudo isso tem uma vibração, uma força, uma frequência, certo? Só que somos donos de nós mesmos. Nós é que temos uma força, nós é que buscamos essa conexão também com as forças maiores. Portanto, tudo que é positivo e negativo está no universo. Nós apenas tomamos posse daquilo que queremos, seja de uma forma ou de outra. Certo? Então, neste momento, o que você precisa fazer mesmo é ter o comando da sua vida, pegar as rédeas de sua vida, para que você faça a diferença e assim coisas boas virão ao seu encontro, tá bom? Então, deixa aqui eu te dar alguns exemplos na numerologia. Em relação às combinações de letras, como eu falei para vocês antes. Tá? Então, se você tem uma combinação
da letra F e E, por exemplo, o nome Fernanda, Felipe, tá? O F vale 8 e o E vale 5. E esta combinação dá o 13. O 8 é o equilíbrio. O 8 é uma energia de estrutura positivamente da justiça, do equilíbrio da razão e da emoção, de ser bom e justo com os outros e ser bom e justo com você mesmo. Agora, se você vibrar o lado negativo do 8, você vai vibrar a prepotência, a arrogância, o cinismo, o materialismo, vai ser impiedoso com o próximo. Aí você está usando negativamente e poderá estar causando dano, sim, na vida de muitas outras pessoas, mas com certeza estará ocasionando danos muito maiores na sua vida, porque todas as ações e atitudes estarão voltando para você. Essas atitudes têm ida e volta, tá? Tudo aquilo que plantamos, colhemos, não é mesmo? E a letra E, ela vibra o número 5. Este 5, esse número ele traz a versatilidade, o movimento, a mudança, coisas muito boas. O 5 é como se fosse a água, né? Na, na tradição chinesa, a gente fala muito dos elementos da natureza, e a água é aquela que flui, é aquela que precisa fazer o seu caminho no rio. Ele vai desviando as pedras, né? Ele vai desviando o seu caminho. Tá? Ele é maleável, flexível. Então, assim é uma pessoa que vibra no 5. Vai desviando todos os obstáculos do rio. Mas no negativo ele se torna muito exagerado, muito invasivo, não leva nada a sério. Acaba sendo um eterno aventureiro, e isso não é nada bom. Tá? Então por isso que eu digo que é uma verdadeira terapia, pois com esse conhecimento você pode fazer grandes mudanças em sua vida. E ele vai te ajudar a descobrir os seus processos. Você vai entender que é melhor usar o lado positivo, o seu potencial positivo, né? E isso, como falei antes, também vale para as empresas. Às vezes uma empresa é muito agressiva no mercado. E aí vai chegar um momento que vai perceber que isso não vai dar certo, né? Ela vai ter perdas, dificuldades. Então a gente consegue avaliar as incompatibilidades de sócios, né? Ou mesmo um dos sócios que com o crescimento da empresa, por exemplo, ele se tornou diretor administrativo. Mas na verdade ele ajudou a empresa a crescer, pois ele era o melhor vendedor, ele tinha que estar na área comercial. E ele acabou indo para a administração, tá? Ele provavelmente é um número 5, é aquele que não gosta de ficar parado, ele quer coisas ágeis, tá? Tá sempre mudando, saindo. O 5 é o vendedor, é o número 5. A administração, o ideal é ter o número 4, como prevalecendo o número 4, ou o 8, que é o empreendedor. Tá? Mas o 4, então a isso a gente precisa estar moldando. Às vezes na empresa você pode estar mudando esses cargos dos sócios, ver a compatibilidade dos dois números harmônicos em relação ao ramo de atividade. Então esse é o trabalho que eu faço nas empresas. E assim também é usado para contratação de funcionários, tá? Eu presto uma assessoria para uma empresa que todas as seleções que eles fazem me passam os nomes dos possíveis candidatos e o cargo a ser preenchido. E aí eu faço um relatório sobre isso, para saber se ele tem perfil mesmo para aquele cargo em específico. Tá? Então muitas vezes acontece de não ser compatível, mas daí eu indico uma outra função que eles poderiam ocupar, sendo se o currículo desse funcionário vale a pena. Então aí eles podem estar avaliando essa relocação de cargos, tá bom? Aí vamos a uma prática então, né? Qual sua missão na Terra? Qual o seu destino?
o número que define o destino é a soma reduzida do dia, mês e ano de seu nascimento. Este número é o que descreve as influências da sua personalidade, oportunidades e os obstáculos que uma pessoa poderá encontrar ao longo da vida. Então aí existem dois exemplos que eu quero que vocês façam. Vocês podem fazer pela data de nascimento de vocês. Então vocês vão reduzir de cada mês, tá? Então o dia, o 18, a soma é 9, 7, e 1966 dá 22. Sendo 20, o 11 e o 22 não reduz, são números mestres. Então você vai fazer a somatória desses três números. Aí dá o 38, que deu 11. Deu 11, não reduz, tá? O outro exemplo, 20 do 7, 66. Então, é 2 mais 7 mais 22. Deu 31, que vai dar o 4. Se desse a soma ali, no caso, 22, você não vai reduzir para 4. Vai deixar o 4, o 22. Tá? Então, esse eu quero que vocês calculem aí para vocês, para a gente estar vendo depois as características de cada um, de cada número. Tá? Vocês conseguiram? Ok, então vamos ver assim. Quero que vocês acompanhem comigo algumas características que eu vou falar dos números e quero que vocês procurem sentir cada um deles e principalmente o número que resultou no seu número de destino. Percebam que este número em específico representa na sua vida, tá bom? Lembrando que as características que aqui vou falar é uma questão geral, é baseado em tendências, tá ok? Então, o número 1 são pessoas que trazem garra e determinação, são pessoas de mais atitude. Porém, justamente com isso, você vai perceber que tem uma certa ansiedade, uma certa agressividade e até egoísmo. Tá? O 1, quem tem muito 1 no nome, que, por exemplo, a letra A e I, quem tem muito essas duas letras, que vale 1, é uma pessoa muito mandona. Tá sempre assim, ela quer ser a dona de tudo mesmo, né? Mas o lado positivo é ser líder, tentar desenvolver a sua liderança, que é diferente de você ser o mandão, de ser ali o autoritário, tá? Mas existe isso. Então, para você prosperar na sua vida, o número 1 pede para você usar garra, determinação e saber liderar, deixar a ansiedade de lado, tá? E deixar o lado mandão de lado também. Então, o 2 é uma energia de parceria, de paciência. Porém, no negativo, você pode ficar mais apático, mais preguiçoso, mais submisso. Então, para que sua vida flua melhor, use esse 2 para parceria mesmo. Viva lado a lado com a pessoa, ombro a ombro. Seja uma pessoa paciente, generosa, que isso vai estar harmonizando sua vida. O 3 traz a característica de muita criatividade, de comunicação, de expansão. Tem o lado artístico. São pessoas, geralmente são pessoas, os escritores, os artistas, tá? Esse lado mesmo, né? Então, e o 3 ele triplica. Então, ele sempre traz a expansão, a abertura, conhecimento. Só que o 3 ele precisa tomar muito cuidado em manter o foco, pois ele gosta de começar várias coisas ao mesmo tempo sem conseguir concluir. Então ele tem muitas ideias pela sua criatividade, está sempre querendo novos projetos, tal, mas não consegue concluir nenhum deles. Então você precisa tomar mais cuidado com isso. É legal ter novos projetos, ter novas ideias, mas mantenha o foco. Escolha um desses projetos, tenha o começo, meio e fim. Tá? Então, e o negativo, além do foco, ele pode trazer uma energia de maturidade, de vaidade, de inveja.
Então precisa limpar esta vibração e acreditar mais em seu potencial, em seus dons e talentos, que são muitos. Deixe de ser vítima. Use de sua criatividade, comunicação, que com certeza sua vida irá fluir. A energia do 4 já é aquela pessoa que adora uma organização, uma pessoa disciplinada. Então, por outro lado, ela acaba sendo uma pessoa muito séria, muito rígida, fechada. É preciso tomar muito cuidado para não deixar esse lado prevalecer, tá? É aquela pessoa que quando você chega no trabalho, fala bom dia para ela, ela olha para você com uma cara fechada e tá, bom dia por quê, né? Minha vida não tá nada bom, e aí você fica aí, o 5 chega todo animadão, e, né, brincando, e ela se fecha. Tá? Então procure usar a energia do 4 do lado positivo, sendo organizada, disciplinada. Então, saiba que é assim mesmo, e a vida fluirá com certeza, tá? Com mais prosperidade, mais equilíbrio. O 5 traz características de mudanças, como eu já falei anteriormente. É o movimento, a alegria, é a energia de tomar atitude, de sair do estado de inércia. Porém, no negativo pode ser muito exagerado, né? Então é aquela pessoa que fala demais, é o mais fofoqueiro, é o mais aventureiro. Um amigo seu, número 5, não vai guardar segredo. Por mais amigo que seja, ele acaba falando. Tá? Então tome cuidado. Não tem como, não é uma pessoa muito confiável. Tá? Mas o 5 também é aquela pessoa que vai esbarrando por todo o caminho, assim, vai derrubando as coisas, tá? Pela agitação dele, de não conseguir ficar parado. Então ele está sempre esbarrando e quebrando as coisas na casa. Tá desastrado, né? Mas assim, procura usar o positivo dele, de ser maleável, de ser flexível, de trazer alegria para as pessoas, né? De se adaptar às situações, e a tua vida irá para frente. Tomando cuidado mesmo desse lado exagerado. E o 6 já é o contrário, né? Aquele número mais harmônico, equilíbrio, adora a família, é uma pessoa muito generosa, são grandes professores, mestres, tá? Com certeza aquele professor que você lembra até hoje, lá da sua época, lá logo que você começou a escola, ele deve ter tido um 6, tá? Aquela amorosidade. Só que em contrapartida é uma pessoa muito ciumenta, possessiva, manipulador, e isso não é nada legal. Então, está aqui para aprender a ser mais cuidadoso, a ensinar, a distribuir amor e generosidade sem cobranças, ou seja, não cobre nada de ninguém. O 7 já é uma energia totalmente voltada para a espiritualidade, para o conhecimento. É aquele que deve prestar mais atenção na sua intuição. E para o 7 não se tornar negativo, fanático, cético, uma pessoa muito introspectiva, fechada, ela precisa deixar fluir a sua intuição, estudar, se alimentar de bons livros, tá? E aí tudo caminhará com equilíbrio. Já o 8 traz a energia da justiça, com poder de comando. Este número é o número do dinheiro. Os profissionais geralmente são juízes, advogados e empreendedores. Eles precisam trabalhar muito o equilíbrio da razão e da emoção. É usar o senso de justiça, mas não só com os outros, mas consigo mesmo. E finalmente o 9 é aquele que traz a energia de todos os números. Então, fluir a vida de um 9 quer dizer que esta pessoa precisa ser humanitária. É uma pessoa que desenvolve o amor incondicional e compreenda que as outras pessoas não fazem melhor não porque não querem, mas porque elas não sabem. Então cabe a você apenas compreender, não exigir muito delas, tá?
E também não é para ficar carregando nas costas, tipo, ai, não sabe, está tendo sempre que tomar. Não, tome cuidado, tá? Para não viver somente para os outros, né? Então, gente, é isso. Percebam que a importância desses números em nossa vida é tudo isso que está dentro do nosso mapa, tá? Alguns têm um ou dois números com mais evidência do que outros e assim precisam trabalhar alguns pontos mais específicos, né? No mapa também podemos saber quais os dias mais favoráveis para tomar algumas decisões importantes em nossa vida, os dias para assinar um contrato empresarial ou de compra e venda, a placa de carro, de telefone, de endereço e muito mais, tá? Existem muitos números que engloba no mapa empresarial, no mapa pessoal, né? Bom, espero que vocês tenham gostado e assim, eu quero agradecer aqui a participação de todos vocês, principalmente, né, o pessoal do portal Saber é Poder, trazendo esta nova ferramenta para nós, que eu acho que todos com certeza estarão se beneficiando com isso. Bom, e aí eu tenho mais uns dois recados para vocês, que é o curso online que vai acontecer dia 20/6 às 21 horas com a Diran Alves, tá? Expandindo a consciência através do Hatha Yoga. Então, para vocês terem mais informações, acesse a página oficial do curso, que é evidaplena.com.br. E no dia 21/6 teremos mais uma palestra aqui às 20 horas com o Joviniano Rezende falando de Magnified Healing. Então vocês podem estar acessando ali saberepoder.com.br/agenda e vocês vão ter lá todas as datas, tá? E quem ainda não se cadastrou para receber as novidades, entre no portal, cadastrem lá, façam o seu cadastro, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Um grande abraço.